Dança agora aí, agora. Vai, ô Vasco TV. Ó, deixa ele dançar lá que E o Vascão continua invicto no Carioca. Ontem venceu o Madureira com direito a golaço. E o meu xará Getúlio, nome de craque, marcou 2 vezes. Se fosse o Di Maria, você ia falar em prêmio Puskás. Não, falar nisso, o gol dele parece muito do prêmio Rames Rodrigues. Puskás, que pariu. Não, só, o gol dele é mais bonito que o do Rames em 2014. Se fosse o Di Maria, ele ia falar. Ele é o último terço. Puskás, É prêmio. Gabriel Peck jogando muita bola. Que golaço. Vamos ver. Fala aí. Esse negócio do Vasco ser considerado a 4ª força tá fazendo muito bem, igual o Corinthians do Carille de 2015. Isso tá fazendo bem o Vasco, que tá entrando sem peso, né, nas partidas. E como eu venho destacando, a organização do Vasco em campo é impressionante. Porque em algum momento do jogo o Madureira teve posse de bola e o Vasco... Eu quero que você traga essa sua opinião mais detalhada, porque o Amêndola teve lá e vai contar pra gente como é que foi o sacode do Vasco do lado do bom Mercadão de Madureira, lugar da Coringa. Madureira e Vasco fizeram um jogo movimentado no estádio Aniceto Moscoso, na famosa rua Conselheiro Galvão. Mesmo com as mudanças de Zé Ricardo na escalação, o Vasco foi pra cima e logo abriu o placar. Depois da bola na área do Madureira, Gabriel Peck dominou bonito e acertou esse chutaço para fazer o primeiro. O gol realmente do Peck foi um gol muito bonito, a gente posiciona ele ali porque além de ser um jogador inteligente, ele tem velocidade, caso uma transição defensiva a gente precise. Depois foi a vez de Getúlio receber em profundidade, mas o atacante errou o alvo. Se engana quem pensa que o Madureira só se defendeu. Primeiro, Anderson Conceição jogou contra o próprio Patrimônio, mas o goleiro Thiago fez a defesa. Depois, Rafinha acertou esse chutaço que foi no travessão. O Vasco voltou ao ataque e Getúlio teve outra oportunidade, essa ainda mais clara, mas não concluiu bem. Como dizem por aí, a maior virtude do brasileiro é não desistir. E a história do atacante Getúlio não foi diferente. Mesmo tendo desperdiçado algumas oportunidades, ele não desistiu e, no fim das contas, foi recompensado. Aos 33 minutos do primeiro tempo, o camisa 99 aproveitou o rebote do goleiro para fazer o segundo do Vasco. O segundo tempo começou do mesmo jeito que o primeiro. Um Vasco em cima do Madureira. E o terceiro gol não demorou a sair. Com apenas 6 minutos, Getúlio, de novo ele, ampliou para o Cruz Maltino. E o Getúlio é um jogador que eu tenho certeza que o torcedor vascaíno, com o tempo, vai aprender a admirá-lo, porque ele é um jogador extremamente competitivo, é um jogador que trabalha bastante, talvez não apareça tanto para a mídia, para a torcida, mas é um jogador que eu tenho certeza que, com sequência de jogo, ele vai ajudar muito o Vasco, não só fazendo gols, mas também participando muito nas jogadas de construção. 10 minutos depois, o Madureira voltou para o jogo. Pipico recebeu com liberdade e bateu firme para descontar. Raniel ainda teve uma oportunidade de ampliar, mas não conseguiu. No fim, vitória vascaína por 3-1. Foi positivo a avaliação que nós fizemos hoje. Ainda vamos ver se a gente segue com essa formatação, se a gente volta à linha de 4, isso vai depender muito do que a gente vai ter de recuperação de atleta e também do que a gente vai avaliar do nosso próximo adversário, que é a Portuguesa. A versão 2022 do Vasco ainda está ganhando cara, mas a evolução da equipe nas mãos de Zé Ricardo fica cada vez mais evidente. Cada vez mais evidente, eu acho que o torcedor tá sorrindo porque ontem ele variou um pouquinho. Vou jogar para os especialistas aqui, mas eu vi que ele botou 3 zagueiros, poupou o Nenê, Raniel no banco, e o time foi lá e correspondeu, né, Carlos Alberto? Surpreendendo esse início de Vasco, em detrimento do fim de temporada do ano passado, né? Pô, tá surpreendendo, assim, positivamente, já vê? O Zé tá conseguindo, né, deixar essa equipe organizada, o golaço aí do Peck, é um golaço. E é um jogador que, particularmente, eu gosto muito, que ele tem velocidade, ele tem um 1 para 1, ele chuta bem de fora da área. Então, assim, esse início do Vasco muito bom tá dando oportunidade pro Zé, né, fazer os seus experimentos. Né? Mas ele arriscou também, ele se ele perde, a zagueiros. torcida enche o saco. Não, mas ele tá... A torcida tá favorável. Qual que é o brasileiro, Carlos, o GV? A torcida tá favorável. Qual que é o brasileiro? A torcida tá favorável a ele nesse momento e tá fazendo bem esse negócio da 4ª força pro Vasco. Ele tá entrando leve pros jogos. E organizado e competitivo, ele não está dando espaço para os adversários e está conseguindo criar as etapas e construir seus resultados. Eu tenho assistido todos os jogos. O time do Vasco, para mim, não é 4ª força, não. Não, pra gente aqui não é. Não. Mas no início, sim. no início, sim. Tem falado isso. Agora, Edu,
nome de craque, jeito de craque, Getúlio. Fez 2, podia ter feito o terceiro, deu uma claudicada ali, mas outra boa surpresa, né? Pro torcedor, pelo menos vascaíno. GV, eu falo com muita tranquilidade do Vasco, mesmo sendo vascaíno, porque eu falo mais mal do Vasco do que bem. Cara, a base do Vasco é incrível. Ela revela, mesmo em 20 anos de crise, sabe? E vão brotar novos meninos o tempo todo. O problema é o aproveitamento desses meninos nessa transição do profissional. Alguns, mesmo no caos, conseguem resolver, outros precisam de um ambiente mais tranquilo. O fato é, organizar um processo de time, uma montagem de elenco novo, vencendo, é bem melhor, é bem mais calmo. Só que não pode acomodar achando que tá bacana assim, porque a missão do Vasco, principal do ano, é subir para a Série B. Acho que o Vasco vai ter... Subir para a Série A. Para a Série A, me perdoe. Acho que o Vasco vai ter um ano dificílimo. Eu não acredito que o Vasco seja campeão estadual. Seria uma surpresa para mim isso. Mas é uma surpresa o que está acontecendo esse ano. Eu acho que o Carioca esse ano voltou a ter um pouquinho o charme que tinha antes. Os grandes estão conseguindo vencer coisas que não acontecia. Sabe, a gente está tendo polêmica eu me refiro de embate, como foi o Fla-Flu. Sim, bom jogo. Os times grandes estão querendo se impor, estão querendo vencer. Eu acho que faz bem o futebol carioca. Mas onde que você acha que fica visível aí o dedo do Zé? Você conhece tão bem o trabalho do Zé. Cara, o Zé é um cara que veio do futsal, um estudioso, assim como o Mauricinho. Eu sempre cito os dois, porque são a mesma geração. Se deixar esses caras trabalhar, GV, a gente brinca aqui, né? Você me sacaneia. Último terço, não, você é raiz e tal. Essa brincadeira é muito salutar, mas essa galera tem que entender que sem estudar hoje não vai mais. Com certeza. O campo é menor, se corre mais. A gente antigamente tinha um espaço de 120. O Serra Dourado, se jogar lá, né? Sim. Tinha 120. Hoje os campos a grama até aqui, Carlinhos. Aí, a grama alta. Hoje a grama é curta, a grama é molhada e tem 105 por 68. Verdade. Às vezes tem campo sintético. Exatamente. O atleta corria 7 km, hoje corre 12. Logo, o espaço é menor. É menor e ponto final. E se vence de várias formas, sabe? Se vencesse só de uma forma, o Guardiola ganhava tudo sem competir. Mourinho venceu de uma forma, Guardiola de outra forma, Ancelotti de outra forma, Abel de outra forma, Celso Roth de outra forma. Tô pegando as pontas do iceberg. Então, não, eu peguei ele justamente para, tipo assim, dá pra vencer de qualquer forma. Que ele gosta. Eu falei de propósito dele. Não pode dele. botar ele nessa prateleira aí, não. Sem prateleira. Eu me refiro ao seguinte, tem como ganhar de várias formas. Gostei do teu raciocínio, mas só o Celso Roth aí que ele quebrou. Eu fiz de propósito. Milton Mendes. Você que tá em casa, sabe tudo de futebol, deixa eu ver se tô no lugar certo aqui, tá? Sabe tudo de futebol, né? Então você precisa conhecer, tcharam, a Betano, o melhor site de apostas esportivas do Brasil. Para você apostar em mais de 30 e muitos. Ninguém! Só Betano. O jogo começa agora. Tô cheio de dinheiro que eu faturei no final de semana. Vou beber uma água. R$200 no primeiro depósito. Volto já que eu fiquei nervoso. Um minutinho, sai daí não.